Abrimos nossa Bíblia em Neemias 6, 15 a 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se, muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra, a restauração das portas. Hoje encerramos as palestras sobre a reconstrução das portas de Jerusalém. Neemias se entristeceu quando soubera da grande miséria e desprezo em que estavam vivendo os restantes dos que escaparam do exílio. Abateu-se o coração e seu semblante caiu, e o rei Artaxerxes, vendo, sabedor de tal tristeza, dá-lhe cartas para apresentar aos governadores. E Neemias volta à terra de seus pais, anima o povo e reedifica os muros. Hoje falaremos sobre a porta de Efraim. Esta porta era um dos portões da muralha de Jerusalém. Essa entrada, ela é mencionada em 2 Reis 14, 13, 2 Crônicas 25, 23, Neemias 8, 16 e 12, 39. Quando Joás, o rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, nesta batalha rompeu-se desde a porta de Efraim até a porta da esquina, abrindo uma brecha de 200 metros nas defesas, no lugar de fortaleza, entre a porta de Efraim e a porta da esquina. Essa muralha era o ponto no qual Jerusalém era mais vulnerável. Usualmente, os portões das antigas cidades orientais, elas recebiam nomes conforme as localidades que ficavam diretamente à frente dos muros de Jerusalém. Dava frente à porta de Efraim, dava frente à tribo de Efraim, o que explica o nome, a porta de Efraim. Para entendermos Efraim, precisamos voltar à história de José. José era filho de Jacó com Raquel, filho predileto do pai. Por seus sonhos, odiado e traído por seus irmãos, vendido como escravo, levado ao Egito, vendido a Potifar, fiel em resistir à esposa de Potifar, levado em prisão, interpretou 2 sonhos de 2 detentos, levado à presença de Faraó, interpretou 2 sonhos de Faraó. Por tal, foi feito governador no Egito e casara-se com uma egípcia, Azenate, e tivera 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Efraim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José fora informado de que seu pai Jacó estava enfermo. E ele toma os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e levou até a presença do pai, Jacó. Agora, Israel, o nome dado por Deus a Jacó,
Sabedor de que José estava lá na casa, ele esforçou-se e se assentou no leito. Ele estava muito velhinho, ele já não enxergava e tinha muitas debilidades que a própria velhice traz. E ele senta e dialoga com José. E ele fala a José a visitação que ele teve de Deus Todo-Poderoso na forma de uma luz na terra de Canaã. E ele diz a José que Deus o abençoou e que falou a ele que ele seria fecundo e que Deus multiplicaria a sua descendência e lhes daria em possessão eterna, perpétua, da descendência de Davi, formaria a nação de Israel com as suas 12 tribos. Agora, em Gênesis 48 diz, agora pois, Jacó diz, agora pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. No hebraico, Efraim significa frutífero. Efraim era o filho menor de José. Quando Jacó abençoou os 2 irmãos, Efraim e Manassés, ele teve a precedência sobre o irmão mais velho. Manassés, filho primogênito. Efraim, o segundo filho. Essa bênção foi um ato de adoção, mediante o qual Efraim e Manassés passaram a ser contados como filhos de Jacó, em lugar de seu pai José. O objetivo do ato foi dar a José, através de seus filhos, uma dupla porção de bênçãos divinas, que acompanhavam as 12 tribos de Israel. Efraim também significa duplamente frutífero, ou porção dobrada. Segundo o costume da época, a bênção patriarcal deveria ser sobre a cabeça do filho mais velho. Esta bênção era a bênção da primogenitura. O filho mais velho teria o direito à porção dobrada. Efraim, por ser o segundo filho de José, pela lei não teria direito a esta bênção. José pega os 2 filhos, Manassés e Efraim, leva diante do pai, Jacó, para que o pai abençoe os 2 filhos. E José, sabedor desta lei, ele coloca o filho Efraim à frente da mão direita de Jacó. Pega Manassés, que é o filho primogênito, e coloca à frente a mão direita de Jacó. Pega Efraim, coloca à frente da mão esquerda, lembrando que Jacó não enxergava. Então, sabedor desta lei, José vai colocando os 2 meninos diante do pai. Entretanto, Deus mudou a sorte de Efraim, ao ser profeticamente abençoado por Jacó. Jacó pega a sua mão direita, ao invés de estendê-la com a bênção sobre a cabeça de Manassés, ele cruza as mãos e coloca sobre a cabeça de Efraim. E cruzando, o Efraim estava recebendo uma bênção da primogenitura. José intervém
e diz ao pai: não, pai, não é assim. Este é o segundo filho. Este outro é Manassés, o primogênito. E Jacó responde a ele: não, eu sei aquilo a que estou fazendo, que estou realizando. Muitas vezes, nós até preterimos um filho, pode acontecer, não poderia, mas às vezes sim. Então José já foi levando à presença do pai aquilo que ele achava que era a vontade de Deus, pois a lei assim o dizia. Mas Deus mudou a história. Aí Jacó, ele muda a natureza desta bênção. Sem dúvida, estava ligado ao fato de que José era filho da esposa amada de Raquel. E ele gostaria, ele tinha ansiedade por ver a linhagem de Jacó prosperar, prosseguir, ser perpétua conforme a visitação do Senhor Deus Todo-Poderoso sobre a vida de Jacó. Mas além disso, podemos perceber a mão providencial de Deus. Pois José foi um servo fiel como poucos. Nós sabemos a história de José. Nós sabemos a traição dos seus irmãos. Nós sabemos dos sofrimentos a que José atravessou. Da solidão que passou. De ser abandonado pelos irmãos, de ser traído pelos irmãos, de sofrer na casa de Potifar, de ser lançado à prisão, de ficar preso esperando, através da interpretação do sonho do detento, que o detento fosse lembrar dele. E ele esqueceu. Passado 2 anos após, quando Faraó tem o sonho, é que é lembrado. É que José é lembrado. E aí José é levado à presença de Faraó. Jacó, ele tinha a firme certeza que as gerações futuras experimentariam o cumprimento das promessas divinas e haveriam de possuir a terra prometida. Ele tinha convicção, Jacó tinha convicção, tanto que ele pedira a José que, após a sua morte, o levasse à terra e ele fosse enterrado lá, porque ele sabia, ele tinha convicção, Deus falara com ele. Quando Deus fala, a nós cabe crermos e esperar no dia do cumprimento da palavra dele. Muitas vezes Deus faz voltar ao lugar onde passamos por tristeza, ao lugar onde fomos humilhados, para que lá o nome do Senhor seja glorificado através da vida daquele que foi sofredor. E José foi sofredor. Agora está aqui os 2 filhos de José, tomados por Jacó, adotados por Jacó como filhos de Jacó. Sendo filhos de Jacó, agora eles são herdeiros. E Jacó abençoa Efraim e abençoa Manassés e concede direitos a ele, entrando junto com as 12 tribos de Israel, formando Manassés uma tribo e formando Efraim outra tribo. A bênção sobre Efraim, dada a ele, era uma bênção maior do que a bênção para Manassés. Ele seria um povo mais forte, um povo maior. Deus tinha projetos na vida de Efraim diferente do que tinha na vida de Manassés. Não que Deus não amasse a Manassés. Apenas o Senhor pesou, não sabemos a medida do peso dele,
para escolher entre um e o outro, a quem ele elevará mais e a quem terá uma bênção mais inferior. Nós precisamos entender de Deus quando Deus escolhe, porque não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe e cuida do futuro que há de vir. Voltando à construção dos muros, leremos novamente Neemias 6, 15 e 16. Quando terminada a reconstrução do muro, em 52 dias. Olha, reconstruir os muros, as portas, todas queimadas, todas destruídas. E nós estamos na última porta. E eu quero dizer a você que falamos, cada missionária, cada evangelista falou sobre uma porta. E nós estamos trazendo um paralelo para a restauração da nossa personalidade. Aquela porta que nós fechamos ou que nós abrimos caminho para que ela fosse destruída, ela precisa ser restaurada. E eu creio, como você já ouviu, as outras 11 portas, Deus já trabalhou na sua vida em algumas destas áreas, por certo, e eu tenho convicção que Deus já falou comigo de forma muito especial, usando as minhas irmãs companheiras de trabalho. E eu quero dizer para você que lá na reconstrução deste muro, em 52 dias, foi um tempo muito rápido e um trabalho muito bem feito. Parece que quando nós fazemos um trabalho em tempo rápido, parece que o serviço não sai bem feito. Porém aqui não, Deus ajudou o povo, Neemias foi animando e cada um foi fortalecendo uma família a outra, criando ânimo e reconstruindo. E os inimigos que lutaram para que este muro e estas portas não fosse reconstruída, agora temeram e caíram muito no seu próprio conceito. Eles tinham um conceito de que eles não irão conseguir. Qualquer raposa vai entrar, vai bater a cabeça aqui, vai destruir, esse muro vai cair, essa porta vai cair. Aquilo que Deus edifica, não há quem, não há principado, não há potestade, não há hoste espiritual da maldade que possa destruir aquilo que Deus edificou. Ele edificou, edificado está. Porque reconheceram que por intervenção divina é que Deus fizera esta obra. Os inimigos reconheceram que aquela reconstrução teve a mão de Deus sobre cada um que trabalhou. Agora, nós vamos ver Esdras, o escriba. Ele lê a lei diante do povo. Estava pronto. Estava tudo preparado para a grande festa. E Esdras diz, em Neemias 8:6, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Esdras bendisse ao nome do Senhor, glorificou o nome daquele que fortaleceu a cada um que trabalhou na reconstrução. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Há momentos que só o agradecimento em pé é pouco. Nós temos que nos curvar. E hoje é um dia que nós nos curvamos diante do Senhor por toda a obra e por toda a maravilha que Ele, Deus Todo-Poderoso, realizou. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o princípio e até ao último dia, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia
solene, segundo o escrito. Grande alegria foi tomado. O povo chorava, os sacerdotes choravam. Neemias entrou em gozo profundo. Lembramos que ele chegou diante do rei abatido. Agora o semblante de Neemias não está mais abatido, está regozijando, transparecendo a glória de Deus que trabalhou favoravelmente a ele. Agora Neemias convoca o povo para a dedicação dos muros de Jerusalém. E eu vou ler Neemias, alguns versículos do capítulo 12 de Neemias, de 27 a 43. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas, aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Purificaram-se os sacerdotes. Havia alguma mancha, alguma culpa, eles passaram pela purificação. Os levitas também foram purificados. E o povo e as portas do muro, todos purificados. Formei 2 coros em procissão, diz Neemias, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda do monturo. O segundo coro ia em frente e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananel, e pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros chegaram juntos. Um foi para a direita, o outro foi para a esquerda, e pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados. Foi o povo. Foi todos que trabalharam, foram os sacerdotes, foram os magistrados. E alguns dos sacerdotes tocavam trombetas, outros faziam ouvir os cantores sobre a direção de Jezraía. E no mesmo dia ofereceram um grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres estavam lá. Oh glória! As mulheres não ficariam fora. Também as mulheres estavam lá. E os meninos se alegraram. De modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu de longe. Lá estava o povo, homens, sacerdotes, magistrados, mulheres e meninos. Todos juntos, cantando, louvando, com símbolos, com alaúdes, com harpas. Era dia de festividade solene. Era um momento ímpar para Israel. Vencera os 70 anos no asilo, exilados. E agora eles têm o privilégio de ver a cidade que outrora destruída,
agora reconstruída. E havia gozo, e havia alegria, e Esdras lia a palavra diante desta multidão. E Esdras começava ao amanhecer, à alva da manhã, e ia até meio-dia, lendo, e o povo não se cansava. O povo não se cansava. O povo não se cansava. O Senhor chama você. O Senhor te chama. Não se canse. Ouça a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que traz a bênção duplamente frutífera. É a palavra que traz a porção dobrada, assim como José recebeu através de Efraim o seu nome perpetuado, e de Manassés bênção frutífera, porção dobrada. Quero dizer a você que Deus fará, Deus trará a sua herança, e a sua descendência será abençoada na terra. Você verá frutificar, multiplicar, e esteja certo que mesmo que os seus olhos fecharem, ficará a marca da sua descendência. Seus filhos, eu quero profetizar sobre os seus filhos. Eles são heranças do Senhor. Ainda que os seus olhos venham a fechar antes de você ver, Deus diz a você: anima, fortaleça e já brada a vitória, porque Deus vai levantar os seus filhos. Como José é um tipo de Cristo, também nós, por meio de Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus e feitos co-herdeiros com Ele. Nosso Jesus Cristo é o irmão primogênito. Ele passou para nós a sua herança. Ele nos fez filhos. Igual como Ele é do Pai, Ele nos fez também. Através dEle somos filhos, herdeiros dEle, co-herdeiros, através dEle de Deus, valorizando a nossa herança. Se fomos feitos filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, também somos feitos co-herdeiros com Ele. Hebreus 12, 23 diz: a igreja dos primogênitos inscritos no céu. Nós somos a igreja dos primogênitos. Nós temos o nosso nome escritos no céu. Nós aguardamos este momento de atravessarmos este Jordão e irmos para este lugar. Muito breve vamos para lá. E lá nós vamos possuir muito mais do que porção dobrada. Muito mais do que a nossa mente terrena consegue administrar e entender. Não há limites para Deus. Seus tesouros em Cristo estão escancarados para nós, mas precisamos abrir a porta de Efraim. Às vezes fechamos a porta da porção dobrada. Às vezes seguramos, somos nós que seguramos a bênção maior para chegar na nossa vida, com as nossas atitudes, tacando fogo na porta que não deveríamos ter tacado, permitindo que o inimigo ataque. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você se expõe a Ele, Deus Todo-Poderoso, e está determinado a seguir a sua direção, então nada impedirá a sua vitória completa. Somente em Cristo podemos desfrutar da porção dobrada. Somente em Cristo podemos crescer na terra da nossa aflição. Olha a simbologia, o significado do nome de Efraim, do nome de Manassés. Olha a dor que José estava quando Manassés nasceu. E ele dá a Manassés este nome, dizendo: Deus me fez esquecer de
todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. É duro, irmãos, se atravessar um momento como este que José atravessou. É duro você ter que esquecer, às vezes temos que esquecer a casa dos nossos pais. Porque o projeto de Deus é diferente. Agora vem Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É no local aonde nós sofremos, é no local aonde passamos a vergonha, sofremos opróbrio, é lá que o Senhor escolhe para trazer a honra dupla, porção dobrada, a restauração das portas. Toda restauração vai exigir uma tomada de posição e firme determinação, pois haverá obstáculos. 2 Samuel 22:30 diz assim: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Ele me deu a meus pés ligeirezas como a corças. E me firmou nas minhas alturas. Adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram como arco de bronze. Pois de força me cingiste para o combate e submeteste em fuga os meus inimigos. E os que me odiaram, eu os exterminei. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Esta era uma palavra do rei Davi. As portas são o lugar onde exercemos a nossa autoridade, manifestamos a nossa vontade, fazemos nossas escolhas e tomamos a nossa decisão. Hoje encerra-se a 12ª porta, a porta de Efraim, a porta da porção dobrada. É nessa porta que você tem que tomar a atitude. É nessa porta que você tem que tomar a autoridade. Você veio corrigindo como eu vim. Estou tentando corrigir todas as outras portas da minha vida. Mas é nessa que nós vamos triunfar. É nessa que nós vamos cantar o brado da vitória. Toma decisão. Faça as melhores escolhas. Não escolha o caminho que aparentemente traz uma visão ampla para todos. Escolhe aquela solitária. Tudo que vai no solitário com Deus, é aí que Deus levanta e lança adiante. Quando pensamos que estamos ficando para trás, o Senhor simplesmente muda. Tira o menor e coloca, tira o maior e faz do menor o maior. Deus tem poder para mudar histórias. Entre na porta de Efraim, entre na porta da porção dobrada. A sua decisão mudará o destino da sua descendência. Tome posição, pai, mãe, tome posição para que a sua descendência amanhã seja considerada como Efraim, com porção dobrada, abençoada, duplamente frutífera. Que Deus te abençoe e faça fartos os teus dias, e que a mão do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família, e que Deus abençoe a todos que participaram conosco nestas 12 palavras sobre cada porta de Jerusalém, assim como reconstruído foi as portas e os muros de Jerusalém. Que a tua vida e a vida da tua família também seja reconstruída plenamente, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua família e na minha família.
Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.